durante a participação no Fórum, do Direito em Buenos Aires, também conhecido popularmente como Gilmar Palusa, na Argentina. Alexandre de Moraes quer enviá-lo para a Papuda, nem que seja somente para tirar uma foto, para guardar essa foto de reputação. O grande problema é que, devido à condição de saúde e ao posicionamento político do Bolsonaro, pode acontecer uma tragédia muito grande. Infelizmente, pode acontecer uma perda irreparável. E aí, a situação do Brasil, que já está caótica, vai ficar ainda pior. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Brasileiro é preso no DF por ameaçar Donald Trump e Melania. O homem também é procurado pelas autoridades norte-americanas. É isso mesmo. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu Thiago de Carvalho, de 33 anos, durante a Operação Sentinel. O brasileiro é investigado por enviar mensagens com ameaças de morte ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e à primeira-dama Melania Trump. Segundo o PCDF, Thiago teria enviado e-mails afirmando que pretendia atirar contra o casal durante a próxima aparição pública das autoridades. Um dia após as mensagens, ele foi até a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, levando uma mala, mas foi impedido de entrar. O suspeito é morador de Goiânia. Ele estava hospedado em Brasília para realizar as ameaças. Na casa do homem, a polícia encontrou desenhos com símbolos extremistas e referências ideológicas. As autoridades norte-americanas também já o procuravam. A operação contou com o apoio do Ministério Público do DF, da Polícia Civil de Goiás e do Ministério da Justiça. Segundo o PCDF, a ação busca impedir a disseminação de discursos de ódio e proteger a segurança da população da capital federal. E Gilmar Mendes é alvo de protesto de foragido do 8 de janeiro durante evento na Argentina. O brasileiro acompanhava a palestra e aproveitou pausa do ministro para criticar morais e condenações. É isso mesmo. O ministro do STF, Gilmar Mendes, foi alvo de um protesto feito por um acusado de participar nos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro, que está foragido na Argentina. Mendes estava ao lado do ex-presidente da Colômbia, Ivan Duque, e do charmando BTG Pactual, André Esteves, quando o foragido Simão Felipe de Castro Albino se levantou na plateia e afirmou estar sendo acusado injustamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. O Alexandre de Moraes me acusa e acusa outros que estão aqui no nosso meio de 14 a 17 anos de prisão, sem nem ter provas de ter entrado dentro dos prédios. Fecha aspas. Ainda no salão e falando em voz alta, Castro explicou que foi ao evento para aproveitar a presença do ministro na Argentina e falar que existe pessoas de bem no meio do 8 de janeiro e que não cometeram crimes. O foragido foi abordado por seguranças, mas chegou a ser ouvido pelo ministro e pelos demais palestrantes, podendo concluir a sua fala. Em seguida, ele foi escoltado até a saída da sala. Nenhum dos participantes comentou o discurso e o evento seguiu normalmente. Ainda na Argentina, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o combate ao crime deve ocorrer dentro da institucionalidade. Vamos lá, Gilmar Mendes! Para que o Brasil precisa de uma legislação antiterror? Para o decano do Supremo, a gente não precisa. Gilmar Mendes afirmou que não vê necessidade imediata de uma nova legislação antiterrorismo no Brasil. Durante a participação no Fórum do Direito em Buenos Aires, também conhecido popularmente como Gilmar Palusa, na Argentina, Gilmar disse que o combate ao crime deve ocorrer dentro dos padrões normais e da institucionalidade. Gilmar Mendes também aprovou ou lhe apontou que já existem mecanismos jurídicos para tanto. O ministro fez críticas ao excesso de politização em torno do tema. Reconheceu falhas do cumprimento de ordens judiciais no Rio de Janeiro para transferência de detentos. Gilmar Mendes
também fez referência ao governo Bolsonaro, dizendo que o Brasil já superou a própria ameaça à democracia. Olha que bonitinho, né? O Gilmar falando isso. Também defendeu uma articulação mais firme entre poderes, CNJ e CNPP. O ministro disse que as organizações de segurança devem ser complementadas por serviços públicos em áreas vulneráveis. Meu caro Sepúlveda, vamos lá. Já imaginou, né, o presidente Gilmar Mendes agora está fazendo o seu Gilmar Palusa, né, na Argentina. De repente, qual seria o impacto, eu queria que você imaginasse, faça agora uma abstração, me diga qual seria o impacto da gente promover um Gilmar Palusa ali no Complexo do Alemão, né? Para levar direito, para levar a justiça, para levar, né, a importância do papel do Supremo Tribunal Federal no combate à violência para o pessoal ali do Morro do Alemão, Complexo da Penha e adjacências. Seria interessante, não seria? Essas declarações que você leu é do presidente da República, é de um senador ou é de um ministro do Supremo? Não, porque não, eu não vi... É do presidente do Instituto de Direito, é o Gilmar Mendes. Ah, tá. Presidente, ele é presidente lá. É o presidente. Bom, é porque é impressionante, né? Ele não faz nenhuma declaração. Primeiro que não devia estar fazendo declarações sobre isso, né? Mas ele fala, não temos necessidade de lei, mas quem é ele? Ele é que faz as leis do país? Quer dizer que fazer uma lei não é uma coisa institucional. É algo de aberrante. Agora, sabe uma ideia que me passou pela cabeça também? Que tal os juristas americanos virem fazer uma sessão aqui no Brasil sobre leis internacionais, sobre combate ao terrorismo, e virem lançar aqui assim, fazer um grande evento no Brasil, inclusive criticando o Supremo Tribunal Federal. Será que alguém ia falar de soberania ou de qualquer coisa assim? Por que esse Gilmar Palusa precisa ser na Argentina ou precisa ser em Portugal? É uma coisa que eu não entendo, sabe? Eu, sinceramente, não entendo. Até hoje não entendi. Aliás, acho que o Milei está sendo pouco previdente ao permitir que se realize na Argentina um evento desses. Bom, mas as declarações dele são completamente absurdas. Eu, outro dia, estava me debruçando um pouquinho sobre essa lei antiterrorismo do Brasil. Ela nada mais é do que uma lei de perseguição política. Ela não tem nada contra o terrorismo. Por isso é que eles não querem trocar essa lei e dizem que já temos uma legislação. Se você ler a lei antiterrorista do Brasil, ela é um elenco de atitudes que podem ser alvo de perseguição política. Só isso. Manifestações de ideias. E isso é o que eles chamam de antiterrorismo. Agora, por que eles não querem uma lei antiterrorista que classifique essas organizações como organizações terroristas? Porque aí vai entrar o problema de financiamento dessas organizações, financiamento internacional, bancos, outros investimentos na economia, por exemplo, na bolsa, nas financeiras, construtoras e muitas outras atividades que estão sendo hoje minadas pelo dinheiro sujo do crime organizado. Aliás, outra coisa, eles não traficam apenas drogas, eles traficam minérios, eles traficam pessoas, eles traficam armas. Tudo isso é feito, mas para o Sr. Gilmar está tudo ótimo. Como você disse muito bem, vamos fazer um Gilmar Palusa no Morro do Alemão, mas sem BOP. Sem BOP, sem polícia militar, sem polícia civil. Faz lá uma conferência para explicar para os amiguinhos como é que o Brasil não precisa de leis antiterroristas.
Lá vai fazer o maior sucesso, com certeza absoluta. Agora, Sepúlveda, um detalhe importante. Você acabou de dizer, nós temos uma lei antiterrorismo que é um terror de tão ruim. Então, seus problemas acabaram, porque Lula acaba de pensar genialmente um decreto para blindar o MST com escolta policial. Seus problemas acabaram. As organizações Tabajara estão criando agora um projeto de defesa dos direitos humanos do Brasil. Sim, Lula publicou em 5 de novembro o decreto 12.710, que institui o Plano Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos. O texto cria a Política Nacional de Proteção, que pode blindar movimentos aliados como MST, MTST, sob o rótulo de defensores do campo. O decreto inclui entre os beneficiários defensores de direitos humanos do campo, da floresta, das águas e talvez da PQP também. Não estava lá, mas pode incluir. A militância rural, ambiental e ideológica pode ser também enquadrada a receber a proteção oficial do Estado. Os beneficiários podem ter escolta policial e apoio de segurança se o governo considerar um risco à integridade dos seus militantes. Quem define o risco é o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça via ato administrativo, ou seja, canetada. A decisão não precisa de ordem judicial, sem transparência, nem controle externo. O decreto abre brecha legal para privilegiar politicamente aliados e transformar a segurança pública numa ferramenta ideológica. Fabiana Barroso, esse é um produto das organizações Tabajara, não tenha dúvida disso. Olha, Serrão, a gente precisa aqui dizer que é possível anular, revogar, né, acabar com esse decreto, porque é tudo que nos resta. Né? A gente fica aí lamentando o tempo inteiro, mas o Congresso Nacional consegue fazer isso quando interessa. Então, vontade política e pauta popular está aí. Né? Eu acho que a grande maioria não aprova as ações do MST, e blindar o MST dessa forma realmente é uma esbórnia, né? Mais uma do governo Lula. Então, para quem aí do Congresso Nacional, seja senador, seja deputado, quiser levantar uma boa bola, olha que bola boa, está quicando no jogo, no bom jogo, né, de vamos fazer algo. Seria também importante aqui a gente frisar que se não estivéssemos no estado de exceção, né, seu Sepúlveda, o Supremo Tribunal Federal também poderia anular se alguém ajuizasse. Eu não vou nem cair na mesmice de explicar para vocês que essa via está obstruída politicamente, mas juridicamente caberia muito bem, porque é clara violação constitucional, né? Você não tem a equidade, uma série aí. Por isso mesmo que os deputados e senadores teriam objetivamente uma forma de derrubar esse mais um decreto do Lula que vem prejudicar o cidadão de bem. Né? Já não bastasse ele querer dar uma bolsa, né, ou ajudar as famílias dos narcoterroristas, porque ele é um narcoafetivo, né, a gente aqui tem que ver também a proteção do MST. Por quê? Porque a pressão internacional em relação a esse tipo de movimento está vindo. Então, eles já estão pensando. Então, deputado, senador, vocês que estão na oposição, lembra? Vocês são oposição. Por favor, faça esse trabalhinho. Agora vamos tratar do caso Bolsonaro. Alexandre de Moraes mandou retirar dos autos a petição da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que pedia exame médico em Jair Bolsonaro. A secretaria solicitava uma avaliação para verificar se o ex-presidente tem condições de cumprir pena na Papuda. Moraes alegou que o pedido não tem pertinência com a ação penal. O desentranhamento se deu porque o julgamento está em fase de recursos e não há ordem de prisão em vigor. Bolsonaro está em prisão domiciliar ilegal desde 4 de agosto. O pedido foi enviado na segunda, dias antes do julgamento dos recursos. A primeira turma do STF analisará os recursos de 7 a 14 de novembro no plenário virtual. Aí, o que o Alexandre disse?
que não está ainda em fase de definir se o cara vai para a cadeia ou não. Que interessante, que importante lembrar isso, né? Que a gente está vendo aí várias especulações da mídia amestrada anti-bolsonarista, né? O bolsonarismo do ódio, de que Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento, que já Alexandre já olhou a cela, já viu lá que está tudo certo na Papuda para prendê-lo a qualquer momento antes do Natal, né? Bolsonaro vai ver o Papai Noel chegar dentro do Chilindró e não em casa, né? Já estão especulando sobre isso. Só que o próprio Moraes agora está dizendo que não é o momento. Agora, vamos analisar um dado importante. Eu quero já chamar a Paula Marisa para entrar no jogo conosco e já vou pedir a análise da minha musa. Estão armando para cima do Bolsonaro, estão querendo garantir que ele não tenha a chance de ter um regime de prisão domiciliar por questões de saúde, que já foi concedido a tanta gente no Brasil? Pois é, meu amigo Serrão, boa noite. Boa noite aos meus colegas de bancada também, senhor Sepúlveda, Fabi, o André Marcília. Sempre uma honra estar aqui, principalmente ao lado de nomes que eu tanto admiro. Mas vamos ao comentário. Primeiro lugar, o Bolsonaro não tinha que estar preso. Já começa errado com o Bolsonaro preso. O que é que o Bolsonaro fez? Ele deu um golpe como? Ele estava lá no 8 de janeiro? Não estava. Ele não planejou. Não existe nenhuma prova. Delação do Mauro Cid, a nossa audiência está careca de saber. Agora, com relação a esse pedido, vou dar o meu pitaco aqui, não sou da área, mas tem a Fabi aí, qualquer coisa que eu diga errada aqui, ela me corrige depois. É muito esquisito, pelo menos em um processo que fosse normal, a penitenciária se manifestar justamente sobre uma sentença que ainda cabe alguns recursos, né? Então, eles ainda poderiam, em tese, ser aceitos. Mas o fato do governo do Distrito Federal ter entrado com esse pedido para analisar a saúde do Bolsonaro, na minha opinião, demonstra que todo mundo está percebendo que existe uma perseguição política, que o Bolsonaro será condenado independente de qualquer recurso, de qualquer coisa, porque a historinha deles já estava pronta e que todo mundo sabe que a vontade do Alexandre de Moraes é mandar Bolsonaro para Papuda. Como o Serrão mesmo falou aí durante a introdução do assunto, saíram diversas matérias. Essa semana, inclusive, saiu uma matéria dizendo que Alexandre de Moraes teria checado as condições da sala onde o Bolsonaro seria preso, que teria paredes brancas, pintadas, televisão, parece com um aparelho de ar-condicionado. Aí a gente junta isso com o fato de que Alexandre de Moraes, ele é o responsável aí pelo inquérito, famigerado inquérito das fake news, que fica perseguindo a direita com a desculpa de estar combatendo a desinformação, as fake news. Nesse caso, não foi uma nem duas, foram diversas matérias. Eu acredito que todos os grandes veículos aí tenham falado ou que o Alexandre de Moraes tem vontade de mandar o Bolsonaro para Papuda, ou que os ministros estariam vendo a possibilidade de Bolsonaro ir para lá. Esses portais, esses veículos de mídia, eles não vão entrar no inquérito das fake news, porque a resposta do Alexandre de Moraes foi justamente essa que eu falei, né? Eu acho que ele teria que negar ou aceitar, mas ele simplesmente desentranhou, tirou o documento e disse: isso aqui não existe. Ele poderia ter negado o pedido, mas não fez isso. Então, isso prova que o que todo mundo sabe e ninguém quer falar. É igual aquela historinha, Serrão, da roupa do rei. O rei que estava nu sai pela cidade, todos os puxa-sacos ficam dizendo que a roupa dele é maravilhosa, porque a história é que somente os inteligentes conseguem ver a roupa do rei e ninguém quer passar por burro, até que finalmente a criança acusa ali e fala o que todos viam, mas ninguém tinha coragem de dizer. E é justamente o que a gente está vendo nesse caso, uma perseguição desenfreada, um senhor, um estado de saúde extremamente debilitado depois de ter sofrido um atentado e que mesmo assim
Alexandre de Moraes quer enviá-lo para a Papuda, nem que seja somente para tirar uma foto, para guardar essa foto de reputação. O grande problema é que, devido à condição de saúde e ao posicionamento político do Bolsonaro, pode acontecer uma tragédia muito grande. Infelizmente, pode acontecer uma perda irreparável. E aí, a situação do Brasil, que já está caótica, vai ficar ainda pior, na minha opinião, Serrão.